Saudações! Eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o terceiro ano, aula 2, Produção do Espaço Regional Amazônico até 1950, parte 1. Muito bem, a nossa aula está organizada em 3 momentos. Inicialmente falaremos sobre a Amazônia no período pré-colonial, os primeiros habitantes e seus modos de vida. Na sequência, falaremos sobre as estratégias iniciais de conquista, e a colonização da Amazônia. Por fim, falaremos da parte de colonização, as estratégias de Marquês de Pombal e a priorização comércio, a ocupação efetiva comercial da Amazônia. Show de bola! A primeira coisa que você tem que entender claramente é que os primeiros habitantes, que se conhecem aí da região da Amazônia, eles migraram, perfeito? Eles saíram lá da Ásia e migraram, olha só, quilômetros e quilômetros, saindo pelo estreito aqui, de Bering, avançando pela América do Norte, perfeito? Até chegar aqui na Amazônia. Os primeiros habitantes, então, se estabeleceram aí há mais de 14 mil anos, turma, muito tempo, né? Então, essa Amazônia aí que nós chamamos de pré-colonial, olha só. Esses habitantes, que eles eram inicialmente coletores, caçadores, e eles foram aprimorando as relações com a floresta, chegando até a se tornar, por exemplo, agricultores aí, a 1300 depois de Cristo, perfeito? Olha só, esses povos, eles, muito pelo contrário do que o colonizador achava, que eram povos subdesenvolvidos, inferiores, não, turma. Eram povos sábios, eram povos que sabiam viver, muito bem com o ambiente natural, perfeito? Populações nativas eram as mais diversas possíveis. Eram Tupinambás, Aruãs, Tembés, que o colonizador resolveu chamar tudo de índio, como uma coisa padrão, que na verdade não é. São várias aglomerações, várias tribos, organizações sociais, perfeito? Eles viviam dessa maneira, como você observa aqui, bem integrado com o ambiente natural da Amazônia, da floresta, com a caça, com a pesca, com o extrativismo, perfeito? Até a agricultura, o desenvolvimento da agricultura, que são técnicas mais aprimoradas de se domesticar, digamos assim, a floresta, perfeito? Produziam tecidos também, como você observa, a cerâmica, vasos, instrumentos de pesca bem adaptados ao contexto regional, Eram povos sábios, perfeito, que viviam muito bem ali daquele ambiente natural e moravam, olha só, em locais próximos aos rios, dispersos pelas florestas. Por que próximo aos rios? O rio é vida, Você tem claramente no rio, você tem o alimento, que é o peixe, você tem a circulação pelo rio, com embarcações, você consegue se deslocar no espaço geográfico, perfeito, além também das condições climáticas, perfeito, agradáveis aí em torno dos rios. Então existiam aqui, haviam aí 6,8 milhões, É uma contagem um pouco, digamos assim, duvidosa desse número, mas com certeza muito mais, perfeito, turma? Grupamentos aí tribais viviam aqui na região. Show de bola? Olha só, aqui eu trago uma imagem para você dessa Amazônia pré-colonial. Olha só a mancha aqui da ocupação humana, Essa mancha pegava em torno da bacia do rio Amazonas, olha aqui, pegando aqui as cidades que hoje são Manaus, Santarém, Óbidos, Eles habitavam exatamente esses espaços próximos aos rios. E essas aglomerações foram crescendo, com a colonização lá na frente, se tornando cidades, vilas, depois cidades grandes como Santarém, que você observa aqui. Perfeito? Eu tenho até para você uma herança, vestígio dos povos tribais, dos povos nativos, na região aqui próximo a Belém do Pará, aqui na região de Abaetetuba, no chamado Baixo Tocantins, perfeito? Olha só, foi encontrado alguns sítios arqueológicos com materiais antigos de grupos indígenas que lá habitavam, como você observa aí, olha só, materiais de cerâmica, etc., ao longo aqui do sítio arqueológico de Jambuaçu e Bittencourt. Claramente aí uma materialização do modo de vida desses povos aqui na região.
E avançando com você, muda essa organização social quando você tem o processo de colonização, né, turma? O processo de conquista forçada desses povos nativos, exatamente no momento em que o colonizador português ele chega na região, né? Ele chega para se apropriar desse território, que não é dele, né? Ele vai se apropriar desse território por meio da força, por meio da violência, perfeito? Então o que vai acontecer aqui na Amazônia? Como você já sabe da história do Brasil, né, o litoral, a Amazônia ela vai ter, inicialmente, turma, para o colonizador português, uma visão que vai ser considerada um inferno verde, né? Então, olha só, o inferno verde porque o colonizador ele não conhecia, não sabia viver naquele ambiente. Claro, né? Para ele era hostil a floresta, mata fechada, olha só, quantidade de rios aí enormes. Ele não sabia viver sequer dignamente dentro da floresta. Ele via povos sem roupas, né? Então ele ficou assustado. E ele não encontrou o que ele havia, o que ele queria de fato, que eram metais preciosos, nem na Amazônia, né, inicialmente, nem no litoral brasileiro. Perfeito? E esse colonizador deixou a Amazônia como uma reserva futura de valor. Ele disse, não, nós vamos adentrar essa região, nós vamos deixar, futuramente a gente pode explorar essa área, mas preciso primeiro proteger essa área, porque, lembra, holandeses, franceses e ingleses queriam territórios aqui dessas colônias, então eles são os invasores, né? Se os portugueses tivessem deixado a Amazônia livre, né, vamos deixar livre, vamos para outro lugar, eles iriam perder esse território claramente. Então o que foi que eles fizeram? Uma série de estratégias para assegurar a posse da Amazônia, claro, a posse, né? Assegurar o território para que depois, sim, ele pudesse explorar, conhecer as riquezas, de repente encontrar ouro, ou até mesmo extrair riquezas da floresta, né, especiarias, o que aconteceu mais à frente, tá bom? Então que você tem que entender claramente que a Amazônia ela foi deixada meio que de lado do processo de colonização, né? Enquanto que lá no Nordeste você já estava tendo a implementação do que da cana-de-açúcar, né? Atividades agrícolas no Nordeste brasileiro, certo? A pecuária, na Amazônia não. A Amazônia ela foi mais uma estratégia primeiro para conquistar esse território. E dentre essas estratégias, olha só, o colonizador instalou, né, na Amazônia, ao longo do curso dos rios, dos principais rios nas entradas, duas coisas muito importantes. Os fortes, que são essas fortificações, essas construções apontadas para o rio, para impedir a entrada de holandeses, franceses e ingleses. Canhões, turma, apontados para o rio, principalmente nas bocas de sertão, né, em Belém aqui, ó. É a boca de entrada, né? Você vem do Oceano Atlântico, você entra aqui, ó, Rio Pará, Belém. Você já entra onde, turma? Para navegar pelo rio Amazonas e penetrando na floresta. Então Belém foi logo alvo da primeira fortificação, uma das primeiras aqui, né, o Forte do Presépio, em Belém. Tá certo? E aí eles foram construindo outros fortes aqui em vermelho, como você observa aqui no mapa, perfeito? As fortificações em locais estratégicos, exatamente para impedir, controlar a entrada de invasores, expulsar possíveis invasores aí do território da Amazônia. Paralelo à construção de fortes, se deu também a construção das missões religiosas ou ordens religiosas. Exatamente a estratégia de conquistar almas e garantir a posse dos territórios aos portugueses. Imagina a quantidade de grupos indígenas, né, que viviam na região, dispersos na floresta, e a necessidade de buscar essa mão de obra, né, que era considerada uma mão de obra, buscar o discurso das armas, vamos salvar essas armas, eles não conhecem, por exemplo, a religião, vamos salvar a religião católica, no caso aí, perfeito, que controlava todo esse processo colonial. Então o que aconteceu? Vamos buscar os índios, né, conquistar essas almas, ao mesmo tempo que povoar essas áreas aqui de entrada dos rios principais e impedir a entrada de invasores. Olha só, a estratégia era essa, né? Diziam que as populações indígenas ficavam entre a cruz e a espada. Entre a espada dos fortes
a força da coroa portuguesa e a cruz da igreja, né? Ficavam meio que sem saída ali no processo colonial de conquista do território. Aí você vê as fortificações, olha só, você vai encontrar em Belém, em Macapá, em Óbidos, olha só, em Óbidos, né? As construções de fortes fortalezas para impedir a entrada de invasores. É uma estratégia de conquista territorial, né? Já que não havia sido implementada nenhuma atividade econômica ainda no território amazônico intensa, perfeito aí inicialmente nos primeiros 30, 50 anos aí, perfeito 100 anos. Olha só, nessa estratégia de conquistar almas, aconteceu o chamado descimento dos índios, né? Os índios foram descidos. O que é isso, professor? Descimento dos índios. Os índios estavam dispersos ao longo do curso dos rios, né? No alto curso dos rios. Então, a igreja, né, junto com a coroa portuguesa, eles se encarregaram de buscar esses índios lá no alto curso do rio, descer eles o rio abaixo, para povoar os chamados aldeamentos, né? Os povoados coloniais ali, em torno dos fortes, das missões religiosas, trazer todos os índios para, primeiramente, facilitar a catequese, né? Você traz várias tribos e catequiza só de uma vez, perfeito? E ao mesmo tempo você povoa, você agrupa várias pessoas e dá aquela densidade populacional que espanta claramente o invasor, né? O invasor vai ver aquela multidão ali aglomerada no ponto, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de entrar no território. Então os portugueses foram estratégicos aí com o processo de descimento dos índios, também chamado de redução do índio, fixar ele em aldeias coloniais, perfeito? Não deixar, lógico, alguns índios escaparam, fugiram para o alto curso dos rios, mas grande parte deles foram então descidos, foram presos, reduzidos para esses aldeamentos portugueses. E dentro desses aldeamentos, aí sim os portugueses começaram a conhecer a cultura indígena, conhecer o saber desse povo, né? A inteligência para a qual esses povos demonstravam perante a floresta, conhecimento estratégico deles para se alimentar, né? Para cuidar da própria saúde, para se deslocar na floresta. Então, os portugueses, os colonizadores, principalmente a igreja, que estava ligada diretamente com os índios, absorveu esse conteúdo, né, dos índios, esse conhecimento, e aí começou a fazer a exploração das chamadas drogas do sertão, olha só. Os índios sabiam onde tinha o que, turma? Onde tinha guaraná, cravo, canela, castanha do Pará, gergelim, urucu, um conjunto de ervas, perfeito, frutas, especiarias da região que tinham um valor muito forte na Europa. Os índios sabiam disso, né? Coisas que os portugueses já sabiam que existiam lá nas Índias, né? Algumas coisas específicas nem existiam lá, eles conheciam muitas coisas aí na Amazônia propriamente dita. Então, a igreja aproveitou esse saber indígena, onde é que tem? Onde você conseguiu essa castanha? Que é isso? Vamos lá. Começou a extrair. Onde você conseguiu essa tinta, esse urucu, esse tempero? Vamos lá. Cravo, vamos lá. Me leva até lá. E daí foi feito, então, todo um processo de destribalização, né, que o índio passou a viver para trabalhar, ao invés de trabalhar para viver, né? Mudou o processo de destribalização, o índio foi quase que obrigado a um trabalho penoso, aquelas relações de trabalho capitalistas, praticamente escravo, né, semi-escravo aí nas mãos do colonizador da igreja. Isso foi dando poder para a igreja, né? As missões dos carmelitas, dos jesuítas, como você observa, as missões aqui, dos franciscanos, dos mercedários, foram tendo cada vez mais poder na Amazônia, porque sabia exatamente dessas riquezas, perfeito? E quando foi em 1750, ocorreu uma mudança nesse processo colonial. Marquês de Pombal, né, resolveu primeiramente tomar conta do território que estava nas mãos da igreja. Claro, a igreja estava crescendo muito, as missões religiosas estavam dominando a Amazônia. Marquês de Pombal simplesmente, né, ele resolveu então tomar, claro, né, fazer a tomada de fato desse território amazônico para a coroa portuguesa, expulsando os jesuítas. Ele expulsou os jesuítas, olha só,
Como você observa no mapa, onde tem a presença dessa cruz aqui, ó, verde, são missões religiosas. Onde tem a presença de pontos vermelhos são a presença da coroa portuguesa. A coroa portuguesa estava em poucos espaços. Ó, né? Quem tinha mais controle dos espaços eram as missões religiosas. Olha só a quantidade de missões religiosas. Então o Marquês de Pombal resolveu reverter isso, expulsou os jesuítas, tomou todas as terras que eram dos jesuítas, passou a ser do que? A coroa portuguesa em si, e aí resolveu, de fato, agora implementar atividades econômicas na floresta, na Amazônia, ordenadas, assim como foi feito lá no Nordeste, né? Aquelas atividades ordenadas, com trabalho escravo. Olha só, foi introduzido o trabalho escravo na Amazônia com o Marquês de Pombal. Era caro, não era fácil você trazer um trabalho escravo, era custo altíssimo. Então, o trabalho escravo africano foi introduzido na Amazônia, tá certo? Eles doaram terras a colonos e aí teve a introdução do café na Amazônia. Olha só, o café, turma, antes de chegar em São Paulo, né, chegou aqui na Amazônia. Né? Cultura da cana-de-açúcar, da aguardente também, e aí até a agropecuária, plantação de gado na Amazônia, nos campos de Roraima, do Marajó também, perfeito? E aí foi criada a chamada Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que a sede era Belém. Olha só, é um estado chamado de Estado do Grão-Pará, olha só, o grande estado que pegava aqui toda a Amazônia, né? E tinha o estado do Brasil, eram 2 estados, tá certo? Nesse contexto aqui, turma, 1750, com essa colonização, Marquês de Pombal, ali pelo Tratado de... Lembra do Tratado de Madrid? Marquês de Pombal avançou a linha aqui do Tratado de Tordesilhas e começou a ocupar o interior da colônia aqui, ó, essa porção, como você observa, bem extensa, tá bom? E ele mandou seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado, né, para governar o estado do Grão-Pará e Maranhão. E aí, olha só, foram sendo criadas algumas vilas, depois, né, essas vilas foram se transformando em cidades e Marquês de Pombal ordenou que essas cidades mudassem o nome. Elas tinham nomes indígenas, perfeito? Nomes religiosos e passaram a ter nomes de cidades portuguesas. Olha só, várias vilas e aldeamentos agrícolas mudaram o nome. Por exemplo, Bragança, né? Vila de Bragança é uma cidade portuguesa. A vila de Portel, até a vila de Beja, são nomes de cidades portuguesas, para dar aquela ideia de seguinte: a coroa portuguesa está no território amazônico, isso é da coroa portuguesa, né? Para dar aquela ideia de claramente domínio, posse do território, estava nas mãos uma identidade no passado, né, 1750, dos jesuítas da igreja. Perfeito? Interessante que povoados foram passando para vilas e vilas depois para cidades. Né? Cidades, lógico, mais serviços e comércio. Agora você observa aí a quantidade de produção, né? Olha só, o verdadeiro ciclo agrícola que aconteceu na Amazônia. Agora sim, uma exploração econômica mais ordenada, não simplesmente de extrativismo, né? O cacau, né, a várzea amazônica era uma várzea rica, com certeza. Você tinha aí cacau, arroz, né, cravo, né, você tinha aí couro, salsa-parrilha, um verdadeiro ciclo agrícola na Amazônia. Perfeito? E os regatões, que eram essas embarcações, realizavam comércio no interior da floresta, realizavam a comercialização em vilas e povoados longínquos, olha só, formando o que nós chamamos aqui uma primeira oligarquia ou uma elite agrária na Amazônia, perfeito? Uma elite fundiária na Amazônia começou a se formar aí com o Marquês de Pombal, né, realizando os regatões, o mercado interno, principalmente tudo era para exportação para Portugal, mas uma parte ficava no mercado interno. E isso, com os regatões, né, com essas embarcações que comercializavam ali de maneira interna essas mercadorias, ampliou o domínio português nos locais mais longínquos da Amazônia. Claro, né, começaram a conquistar e controlar territórios aí nos pontos mais afastados da floresta. Então, uma estratégia bem inteligente. E a gente conclui por aqui com esses regatões, com perfeitamente esse ciclo agrícola que iniciou com o Marquês de Pombal. Porque na próxima aula falaremos sobre a continuação, com a produção do espaço regional amazônico, parte 2, borracha, perfeito,
apogeu e crise. Um grande abraço e até a próxima!